Um dos sentimentos que a gente precisa afastar de nós é a arrogância. Dificilmente uma pessoa vai dizer, eu sou arrogante. Dificilmente. Dificilmente uma pessoa vai chegar e falar assim, não, eu sou arrogante mesmo, sou vaidoso demais. Às vezes você pergunta, qual é o seu defeito? A pessoa fala assim, eu sou exigente demais, eu exijo demais de mim. E no fundo, o que a pessoa está revelando é uma certa arrogância, porque ela não vê nem defeito. O defeito dela é querer sempre ser melhor. O defeito dela é ser exigente. O defeito dela é querer excelência. Muitas empresas falem, não porque o produto é ruim, o serviço é ruim, mas por causa da vaidade, por causa da arrogância. Empresários que não ouvem seus empregados, que não ouvem seus fornecedores, que não ouvem seus clientes, que acham que sabem tudo e que vão fazer do jeito deles, que sempre dará certo. Muitos casamentos não acabam por falta de amor, acabam por arrogância. Pessoas que não sabem perdoar, pessoas que não pensam para falar, pessoas que não conseguem lidar com o diferente, não conseguem lidar com uma opinião divergente. Como tem gente perdendo casamento com gente que ama, mas porque a arrogância supera o amor e faz as pessoas abrirem mão de uma vida a dois. Quantas pessoas que perdem amizades por causa da arrogância. A arrogância faz a pessoa querer ganhar todas as discussões, querer impor sua opinião, querer se impor sobre o amigo, não ter jogo de cintura com a falha do outro. E aí, não tem jeito. Tudo culmina na arrogância, na destruição, na separação. A arrogância é um grande problema. E a arrogância se manifesta também em relação à igreja. Muitas pessoas não frequentam a igreja, não são membros de igreja, não têm um pastor, não têm um líder espiritual e dizem que não precisam. E dizem que estão bem servidos com a vida que levam, com o estilo de vida que abraçaram, com o conhecimento que adquiriram. Muitas pessoas, sinceramente, não acreditam que precisam de ambiente, de igreja, de pastor, de convivência com o que a Bíblia chama de corpo de Cristo. São aquelas pessoas que acham que igreja é para ignorante, é para gente pobre, gente abatida, gente que está em depressão. Não entendem nada sobre o princípio bíblico. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: aos presbíteros ou pastores que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. O apóstolo Pedro, ele faz uma solicitação aos presbíteros como ele, ou seja, ele mesmo se apresenta como um presbítero, como um pastor, como líder espiritual do rebanho. E ele diz, olha, eu peço a vocês
que vocês cuidem das pessoas, que vocês pastoreiem as pessoas, não por obrigação, mas espontaneamente, por entender que é um chamado de vocês, por entender que Deus os comissionou para isso. E aí convém fazer algumas perguntas. Se Pedro era um pastor e ele pede que os outros pastores cuidem das pessoas, isso significa, primeiro, que pastores são importantes, porque está na Bíblia o ofício deles. Segundo, que o rebanho de Deus, ou seja, quem é de Deus, tem pastor. Pastoreiem o rebanho de Deus. Quem não é rebanho de Deus não precisa de pastor. Porque se basta. Porque se acha. Porque decidiu seguir um outro rumo de vida. Então, ter pastor e ser ovelha são duas coisas profundamente bíblicas. Então, quando uma pessoa diz assim, eu não preciso de pastor e de igreja, ela está dizendo, eu me basto. Ah, mas você tem Jesus? Tenho, entreguei minha vida a Jesus. Jesus é o que da igreja, diz a Bíblia? É o cabeça. E a igreja é o que de Jesus? O corpo. A pessoa está dizendo, eu quero o cabeça sem o corpo. É uma alma penada. Eu quero Jesus sem a convivência com a família de Jesus. Eu quero Jesus sem servir a Jesus no corpo de Cristo. Eu quero Jesus sem interagir com as pessoas. O apóstolo Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. Um é nariz, o outro é boca, o outro é ouvido, o outro é mão, o outro é braço. E que todos são muito importantes. Que nenhum dos órgãos desse corpo é desnecessário. Já imaginou? Você com uma coceira nas costas e não tem a mão para ir até lá? É uma dificuldade. Você já imaginou uma comida estragada e você não sente o cheiro e você acaba comendo? Cada órgão tem um papel. Por isso que a gente precisa da família. Porque tem um órgão que faz alguma coisa na sua vida que você, que é um outro órgão, não faria sozinho. O fígado não se alimenta sozinho, precisa da boca. Você não chega a algum lugar sozinho, precisa das pernas. Você não tem direção para ir sem seus olhos, você precisa da visão. Então, é uma balela quando alguém abre mão de um pastor, de uma igreja, de uma convivência cristã. Você precisa de igreja. E ponto final. Que Deus te abençoe. Seja humilde. Vença a sua arrogância. Seja corpo de Cristo com alguém. Você será mais feliz. Se inscreve no meu canal e copia o link desse vídeo e manda para alguém. Abençoe alguém, dando uma visão de igreja. Até amanhã.